Saudações, estimados alunos. Dando continuidade ao estudo sobre as diretrizes curriculares para o ensino da matemática no ensino médio, falaremos neste vídeo sobre a organização da proposta curricular para o ensino da matemática na BNCC. Então, como já estudamos, a BNCC é um documento que define todas as habilidades que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica. Trata-se de um documento de caráter técnico-normativo que está previsto na Constituição Federal de 88, na LDB de 96 e no PNE de 2014. Ela foi desenvolvida com a participação de diversos setores da sociedade e tem como objetivo servir de referência obrigatória para a formulação dos currículos de todas as redes de ensino em escolas públicas e privadas do país e apontar quais as aprendizagens devem ser desenvolvidas. Então, no vídeo anterior, nós colocamos lá as alterações, um questionamento sobre as alterações, os pontos convergentes e divergentes entre PCN+, e BNCC. Então, na BNCC, logo no parágrafo inicial, diz que o ensino da matemática no ensino médio, ele propõe a consolidação, ampliação e aprofundamento das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental. Para tanto, propõe colocar em jogo, de modo mais interrelacionados, os conhecimentos mais explorados na etapa anterior. Então, a BNCC traz orientações para a elaboração de novas propostas que se promovem o alinhamento de, entre outras políticas, as ações referentes à formação inicial e continuada de professores. Falei para vocês que já tem o texto da BNCC Formação, que precisa ser implantado nos currículos dos cursos de licenciatura, nos PPCs dos cursos, também para a produção de materiais didáticos. Como todos já sabem também, a base traz um conjunto de competências gerais e outro de competências específicas para cada área do conhecimento. Então, para cada uma das competências das áreas, tem várias habilidades a serem desenvolvidas. Então, para que se assuma um caráter mais integrado, interdisciplinar, de acordo com as opções feitas por cada escola em seus documentos curriculares, e também garantir a flexibilidade na construção dos currículos de abordagem pedagógica, a etapa do ensino médio da BNCC apresenta as habilidades indicadas para cada seriação pela Lei 13.415 de 2017, a Lei da Reforma do Ensino Médio, como nós já estudamos. A língua portuguesa e a matemática são os componentes curriculares que precisam estar presentes nos 3 anos do ensino médio. Por isso, a base traz habilidades específicas para estes 2 componentes. Os currículos têm o papel de contextualizar, aprofundar e desdobrar as aprendizagens previstas na base, nas regiões em que as escolas estão inseridas. Em relação à sua estrutura, a base de matemática do ensino médio propõe que as escolas e sistemas de ensino podem organizar suas propostas curriculares de diferentes formas. E este documento apresenta 2 exemplos de organização curricular, explicando cada um deles e listando as habilidades relacionadas a cada competência. Então, no primeiro exemplo que nós trouxemos aqui, está estruturada a partir das 5 competências específicas para a área da matemática. Aqui temos 3. Na competência 3, podemos perceber os campos aritmética, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística. E aqui temos as competências 4 e 5. A partir dessas competências, cada uma delas apresentam várias habilidades. Para ilustrar, apresentamos um recorte das habilidades da competência 2. São 5, aqui estão 3. Então, conforme podemos observar por meio
do código alfanumérico, diferente do ensino fundamental, que as habilidades geralmente são só para cada ano escolar e são listadas as habilidades, com exceção de algumas que são para 2 anos escolares, por exemplo, 8º e 9º, aqui no ensino médio, todas as habilidades dentro de cada competência, elas devem ser trabalhadas em todo, ao longo das 3 séries do ensino médio, aqui, ó. A gente destaca pelo número de 1 ao 3. Recorte da competência 3, que é composta por 16 habilidades, aqui temos 5 delas, e podemos destacar aqui também, por meio do código alfanumérico, que lembrar para vocês que este número aqui, que tem após o T, ele corresponde à competência, e os 2 números finais, eles são relativos ao número da habilidade. Como já foi falado, as possibilidades de organização curricular das aprendizagens propostas na BNCC de matemática são várias. Aqui está outra possibilidade de organização, uma outra, que é mais próxima, mais similar com a organização proposta no ensino fundamental. Então, é por unidades temáticas, o documento traz aqui números e álgebra, geometria e medidas, probabilidade e estatística, como ilustraremos nos quadros a seguir. Então, conforme essa proposta de organização por unidades temáticas, aqui está o primeiro quadro, em que as habilidades elas estão organizadas não mais por competência, mas pelas unidades temáticas. Temos aqui números e álgebra, nessa primeira, está aqui. E se formos observar, é importante destacar que nestes quadros foram mantidos os códigos originais das habilidades, conforme a apresentação no item anterior, que foi por competência. Então, isto permite reconhecermos a competência específica a qual a habilidade está relacionada. Aqui, por exemplo, se eu pegar esta habilidade aqui, eu posso compreender que ela identificar que ela refere-se à competência 3, porque após a sigla MAT está aqui o 3, e ela é a segunda habilidade da competência 3. Neste quadro temos aqui um recorte das habilidades da unidade temática Geometria e Medidas, aqui. E se formos observar pelo código alfanumérico que está mantido, as competências, então temos aqui em cada uma dessas unidades temáticas competências de habilidades das 5 competências. Aqui temos, por exemplo, da 1, 2, 3, só nesse recorte aqui, novamente da 1. E aqui temos um recorte das habilidades da unidade temática, algumas das habilidades da unidade temática, probabilidade e estatística. Então, podemos observar aqui também que ela reúne, apenas nesse recorte já podemos identificar aqui habilidades das competências 1, 2, da 3. Naquele documento que foi postado na semana 1, que tem apenas a base para o ensino médio, tem também a unidade temática funções polinomiais de primeiro e segundo grau. No documento completo, apresenta apenas as outras unidades temáticas apresentadas, as 3 anteriores. Se observarmos as habilidades com atenção, vamos perceber muitos dos conteúdos tradicionais ensinados no ensino médio. No entanto, o diferencial agora é garantir as habilidades dos alunos, utilizando como meio um conteúdo ou outro. Mas antes de pensarmos em qualquer tema ou competência, é importante ter em mente que todas elas envolvem de alguma forma a competência de resolver as situações problemas e analisar as situações por meio de algum conhecimento matemático
e por isso merece atenção especial dos professores. Por isso, a etapa do ensino médio é responsável pela ampliação do letramento matemático. Então, os jovens do ensino médio, eles têm a capacidade para desenvolver habilidades de nível superior relacionadas ao processo de investigação, construção de modelos e resolução de problemas. Por isso, as habilidades se pautam em verbos mais exigentes como resolver, elaborar, representar, comunicar, argumentar, interpretar, analisar, tomar decisões e fazer escolhas. Entendemos, portanto, que os conteúdos-chave que hoje compõem o currículo poderão continuar a ser desenvolvidos no novo ensino médio. O que precisa mudar é a forma de trabalhar as aprendizagens ao longo da etapa. As habilidades, em geral, elas ultrapassam os conteúdos específicos, são competências que envolvem muitas habilidades, desde a leitura de textos matemáticos até a modelagem da situação por uma equação ou uma sequência de cálculos que, em geral, não estão explícitas naquela situação. Isto exige que os alunos desenvolvam a capacidade de análise, de estabelecer relações, de construir estratégias e executá-las. Ou seja, o aluno ele precisa trabalhar todo o tempo com a capacidade de alta complexidade, independente do conteúdo específico de matemática que seja desenvolvido. Por isso, é importante pensar em aulas práticas, mais ativas e colaborativas, com muito espaço para o erro e a comunicação de ideias, estratégias de ação. É isso que vai permitir aos alunos a aquisição de habilidades. Neste sentido, estudar a base dos processos de aprendizagem, novos recursos, aprender um pouco mais sobre como a tecnologia pode estar presente nas aulas de matemática são dicas importantes que podem tornar a matemática menos distante dos alunos e, consequentemente, gerar um maior aprendizado. O papel do professor, então, é planejar um repertório de recursos além do livro didático e estratégias de ensino para além das aulas expositivas e conhecer de verdade como o aluno aprende. Mesmo considerando a importância e o papel que os livros didáticos têm na sala de aula, é fundamental que os professores se utilizem de outros recursos didáticos, sendo que os de base tecnológica são os mais adequados para esta faixa etária. Também devem estar se utilizando de outras estratégias, como a própria história da matemática. A história da matemática é um valioso recurso para os estudantes conhecer a criação e evolução dos conceitos ao longo do tempo, além de ser uma forma eficaz de atribuir significado aos conceitos matemáticos. Por meio da história da matemática, os estudantes verão que a revolução da matemática se deu na busca de soluções para questões práticas de diferentes povos e para questões internas à própria matemática em diferentes tempos.